Nesse vídeo, você vai conhecer o dia em que Lampião foi chamado não para saquear, mas para fazer justiça. Uma senhora do sertão implorou por ajuda, e ele atendeu. O que aconteceu naquela vila mudou tudo. Se essa história te prender do começo ao fim, já deixa o like e se inscreve no canal. O sol castigava o sertão de Pernambuco naquele dia sem vento, quando Lampião e seu bando surgiram por entre a poeira das estradas, cavalgando em silêncio, com as armas cruzadas no peito e os olhos atentos a cada vulto que se mexia no mato seco. Chegaram em um vilarejo sem alarde, como quem só queria descanso e um pouco d'água fresca antes de seguir viagem. Era assim que Lampião fazia quando o sangue não gritava. Entrava, bebia, ouvia os ventos e partia. Mas naquele dia, o destino tinha outros planos. No meio da pequena praça de chão batido, entre a igrejinha branca e o mercadinho coberto de lona, uma velha se arrastava feito sombra. Usava um vestido gasto de algodão e um pano sujo cobrindo os cabelos brancos. Ela olhava para o chão, como se a própria terra tivesse vergonha de escutar sua dor. Quando viu Lampião desmontando do cavalo, com a cartucheira cruzando o peito e o chapéu adornado de medalhas reluzindo ao sol, a velha não hesitou. Caminhou até ele com as pernas trêmulas e se ajoelhou. "Meu filho, pelo amor de Deus, me escute." Lampião estranhou. Era comum gente se ajoelhar com medo, mas não era medo que ele via nos olhos daquela mulher. Era raiva, era dor. "Fale, dona. Tô ouvindo." Ela levantou os olhos, engoliu seco e falou baixo para que só ele ouvisse. "O coronel Severo, ele acabou com minha neta. A menina tem 15 anos. Meu neto, irmão dela, tentou impedir. Tá ali, entre a vida e a morte. Os jagunços bateram nele até o sangue parar de sair. E o povo daqui, calado, porque quem fala some, igual o pai da menina. Sumiu há 3 meses. Lampião arregalou os olhos, mas não respondeu. A mulher continuou. "Eu não vim pedir esmola, nem justiça de polícia. Vim pedir a justiça de quem ainda tem honra, de quem faz o que precisa ser feito quando os covardes se escondem. Disseram que o senhor é ruim, mas eu prefiro o ruim que tem palavra do que o bom que finge que não vê." Lampião olhou ao redor. Os cabras estavam calados, observando. O povo da vila também. Uma tensão invisível pairava no ar. "Onde ele mora?" perguntou Lampião, olhando para a senhora. "Lá no alto do morro. Tem uma casa grande, cercada de jagunço. O povo chama de o palácio, mas aquilo é só uma senzala disfarçada." Lampião se abaixou, pegou a mão da velha e a fez levantar com respeito. "Levante, dona, que hoje Deus mandou sinal." Ela tentou dizer algo, mas chorou. Lampião chamou Corisco e Meia-Noite, os 2 cabras mais ligeiros. "Sigam a trilha do gado. Quero saber quantos homens tem lá, como é o terreno, quantas entradas tem," sem chamar atenção. Depois se virou para o bando. "Ninguém tira a arma da cinta, ninguém levanta a voz. Hoje a gente é sombra. Quem quiser saber o que viemos fazer aqui, diga que foi só beber água." O povo da vila, que ouvia à distância, não sabia se escondia ou se agradecia. Alguns baixavam a cabeça, outros apenas observavam com olhos grandes, como se vissem o próprio julgamento final se aproximando. Lampião então caminhou até a igrejinha e ficou em silêncio diante da porta fechada. Tocou a madeira, olhou para o céu e murmurou: "Se for da vontade de Deus, que o justo não morra." No mesmo instante, uma brisa leve soprou pelas folhas secas e uma revoada de pássaros se ergueu da árvore mais próxima. A velha olhou aquilo e sussurrou: "Ele ouviu, seu Lampião. Ele ouviu." Lampião apertou os olhos. O sangue começava a ferver, mas ele sabia que a raiva era inimiga da estratégia. E se ia enfrentar um coronel com poder, precisava mais que bala. Precisava de paciência, precisava de fé e precisava de tempo.
Naquela noite, o bando não dormiu. Era o silêncio antes da tempestade. A vila acordou com um silêncio estranho no ar. Era como se até os galos tivessem medo de cantar naquele dia. O povo olhava pelas frestas das portas, cochichava nos cantos, mas ninguém ousava falar alto. A notícia corria feito rastro de pólvora. Lampião estava na cidade e não vinha para saquear, não vinha por raiva, vinha por justiça. O coronel Severo Nogueira morava numa casa grande no alto do morro, com vista privilegiada do vilarejo. Era mais um palacete do que uma casa. Tinha torre, varanda, galpões e até um açude só para ele. Chamavam aquilo de o palácio. Mas para quem vivia sob sua sombra, era só um inferno com reboco e luxo. Severo era temido desde jovem. Herdou as terras do pai, que fora amigo de coronéis da capital e sabia usar jagunço como quem usa enxada. Mas foi Severo quem transformou a cidade em um curral de silêncio. Com dinheiro e pólvora, comprava policiais, juízes e até padres. E com os jagunços, homens violentos, sem alma e sem passado, resolvia tudo o que não podia comprar. Não era raro uma moça sumir da vila por dias e voltar calada, com o olhar morto. Algumas nunca mais voltavam. Outras se casavam às pressas com forasteiros, como se quisessem apagar o nome. Quem falava demais sumia. Quem chorava era silenciado. O medo era a lei. Corisco e Meia-Noite voltaram do reconhecimento ao entardecer, cobertos de poeira, com os olhos alertas. Tem uns 20 jagunços armados. Uns fazem ronda pela fazenda, outros ficam de tocaia nas pedras que cercam o terreiro, disse Corisco. E a casa? Perguntou Lampião, com a mão apoiada no queixo. 2 andares. A cozinha fica nos fundos, com entrada separada. Os cavalos ficam amarrados perto do açude. Na frente tem um terreiro largo. Dava para um casamento de igreja, respondeu Meia-Noite. Entrada? Quis saber Lampião. 4. Pela frente, pelos fundos, por um alçapão lateral que os empregados usam e por um túnel velho que sai na mata. Mas esse parece desativado. Lampião fechou os olhos por um instante. O plano se formava na mente como um novelo desenrolando. No centro da vila, o clima era de tensão. O povo não sabia se corria, se rezava ou se esperava o pior. Mas havia algo novo no ar, uma fagulha. Um sopro de esperança que misturava medo com desejo de ver justiça feita, mesmo que pelas mãos de quem sempre fora o terror do sertão. Lampião andava pelas ruas de cabeça baixa, mas com os olhos varrendo tudo. Observava onde os jagunços tinham influência, quem falava com quem, onde a polícia local se escondia. Ele sabia, um coronel como Severo não mantinha poder só com bala. Era com medo e silêncio que se reinava. No meio da praça, uma moça de vestido claro e olhar apagado cruzou o caminho de Lampião. Seus olhos se encontraram por um instante. Ela não disse nada. Só abaixou a cabeça e seguiu. Mas aquele olhar dizia tudo. E Lampião sentiu o sangue ferver outra vez. À noite, ele reuniu o bando debaixo de uma árvore seca nos arredores da cidade. Esse coronel pensa que é Deus, e o povo aqui esqueceu o que é viver sem medo. Pois vamos lembrar. Mas para isso, temos que cortar a cabeça da cobra sem ela ver a lâmina. Corisco olhou desconfiado. Vai querer invadir de frente? Não. Vamos sumir primeiro, fazer ele achar que fomos embora. Enquanto isso, a gente entra pelo sangue dele. Os empregados, os vaqueiros, os que estão cansados de ver moças sumindo e corpo aparecendo no mato. A gente infiltra. E se ele desconfiar? Perguntou Meia-Noite. Aí vai ter guerra. Mas vai ser uma guerra com nome, com rosto. Vai ser a guerra que esse povo aqui precisa ver. Naquela mesma noite, 2 cangaceiros, Ferrolho e Trinca-Eixo, foram escolhidos para se infiltrarem na fazenda do coronel. Iriam como vaqueiros famintos, fugidos da seca, pedindo trabalho e pouso.
Eram bons de conversa, sabiam lidar com gado e sabiam matar sem fazer barulho. Antes de partirem, Lampião entregou a cada um pequeno santinho de papel, amarelado pelo tempo. Bote no bolso, protege mais que bala. E lembra, justiça, não vingança. Quem decide o fim dele não somos nós. Na manhã seguinte, a vila parecia respirar de novo. O bando havia partido. Pelo menos era o que todos pensavam, menos a velha, menos a neta, que agora se levantava da rede com os olhos vermelhos e a alma em brasa. E menos Lampião, que observava tudo de cima da serra, com o terço da rezadeira enrolado no punho e a mão firme sobre o punho do rifle. O céu amanheceu tingido de cinza, como se o próprio firmamento pressentisse o que estava por vir. O povo da vila, ainda desconfiado, começava a sair de casa devagar, mas os olhos continuavam inquietos. A lagoinha parecia suspensa entre dois mundos, o da opressão e o da mudança. A notícia da partida de Lampião se espalhara como um alívio para uns e como uma decepção silenciosa para outros. Mas ninguém sabia que nos arredores o bando ainda respirava entre as árvores secas e os barrancos ocultos da serra. Naquela manhã, Lampião cavalgou sozinho até o casebre de taipa de uma das figuras mais respeitadas da região. Dona Arlinda, rezadeira antiga, mulher de mão pesada e oração forte. Diziam que ela fazia sangrar o mal com folha de arruda e que nenhum jagunço ousava cruzar sua porta sem tirar o chapéu. Ela estava no quintal, de costas, soprando fumaça de um cachimbo torto, quando ouviu o trotar do cavalo. Não se virou, só disse: "Já sei o que veio buscar, Lampião. Mas cuidado, quem mexe com serpente tem que saber onde pisa." Lampião desmontou, respeitoso, tirou o chapéu e colocou debaixo do braço. "Vim saber se o caminho é de Deus ou do diabo." Ela se virou lentamente, os olhos pequenos e fundos como poço de cacimba. Observou Lampião de cima a baixo, como quem vê o interior do outro. Depois, entrou no casebre sem dizer uma palavra. Ele a seguiu. Lá dentro, cheirava a defumador e mato fresco. No canto, uma pequena mesa de madeira abrigava imagens de santos, velas derretidas e terços emaranhados como cipó. Dona Arlinda acendeu uma vela, sussurrou palavras em latim que nem Lampião compreendia direito e soprou a fumaça do cachimbo sobre uma bacia com água. "Vi seu caminho, Lampião. Vi sangue. Vi um terreiro pegando fogo. Vi um coração de mulher chorando por justiça. Mas vi também um homem cercado de escuridão." Lampião não falou, só fechou os olhos. Ela então mergulhou a mão num baú velho e tirou 1/3 de contas pretas, cada conta marcada por cicatrizes feitas à navalha. "Esse aqui passou por 3 guerras e 4 mortes. Não se vende, não se empresta, se aceitar, tem que levar até o fim." Lampião estendeu a mão. Ela colocou o terço no seu pulso, enrolando como se fosse corda de salvação. Depois, encostou o dedo em sua testa e murmurou: "Um espírito de dor vai se levantar essa semana, mas a justiça só virá se for feita por quem sofreu." Lampião franziu a testa. "Vai morrer alguém?" Dona Arlinda apenas respondeu: "Vai se libertar alguém." Do lado de fora, o vento soprou forte, levantando poeira e folhas secas que dançavam no terreiro. Era como se o sertão respirasse diferente naquele instante. Lampião montou no cavalo e partiu. Carregava no pulso o terço preto. No bolso, o escapulário da velha da vila. E no peito, uma vontade crescente de fazer algo que não fosse por ouro, nem por revanche, mas por fé. Enquanto isso, na fazenda do coronel, a festa já era anunciada. Alguns trabalhadores limpavam o terreiro, penduravam bandeirolas e preparavam cachaça em barris. A notícia era que Severo ia comemorar a chegada de novos vaqueiros, como se tudo fosse celebração. Mas por trás da festa,
havia desconfiança. Os dois cangaceiros infiltrados, Ferrolho e Trinca-Eixo, já estavam lá dentro. Um cuidava dos cavalos, o outro ajudava na cozinha. Sabiam onde ficavam os armamentos, quantos jagunços dormiam bêbados nas varandas e quais corredores estavam vazios à noite. Passavam as informações para Lampião por um menino órfão que ia vender farinha na vila. O menino, esperto e mudo de nascença, era o correio perfeito. Foi por ele que a notícia chegou. Festa confirmada. Quinta-feira. Cachaça, sanfona e bagunça. Lampião leu o bilhete em silêncio. Depois queimou o papel e enterrou as cinzas. Chamou Corisco, meia-noite e mais 3 cabras de confiança. Quinta-feira é dia de Santo Antônio. Dizem que é santo casamenteiro, pois vamos fazer o casamento da justiça com a bala. Corisco riu. E a lua? A lua vai estar cheia. Ilumina os pecados melhor do que lampião aceso. Lampião então se levantou, encarou os homens e disse: a gente vai entrar sem avisar. Quando ele tiver de costas, rindo e se embriagando com o que roubou dos outros, a gente mostra o que é se achar maior do que Deus. Naquela noite, ninguém dormiu nos arredores da mata. Lampião passou horas deitado, olhos abertos, sentindo o terço apertar o pulso. Murmurava orações que só ele conhecia, pedindo luz para uma justiça que não viria pela lei. No escuro, no silêncio, na espera. A vingança amadurecia como fruta no pé. Na quarta-feira à tarde, o céu de Alagoinha escureceu antes da hora. Nuvens pesadas se amontoavam no horizonte como um presságio. No centro da vila, os moradores caminhavam com pressa, olhos baixos, cochichando entre dentes. A notícia da festa na fazenda do Coronel Severo se espalhara. Haveria comida, cachaça, música e nenhuma vergonha. O povo sabia o que acontecia nessas festas. Era quando o coronel mais se mostrava, embriagado de poder. Moças pobres eram convidadas. Algumas iam obrigadas, outras enganadas, e algumas simplesmente desapareciam. Os homens da vila, por medo, fingiam não ver. Mas dessa vez, o destino se preparava para algo diferente. Lampião reuniu seu bando num esconderijo entre pedras e mandacaros, num canto alto da serra, com vista para o vale onde se escondia a fazenda do coronel. O lugar era seco, cheio de espinhos, mas permitia ver sem ser visto. Ali, o plano foi traçado com detalhes, como só ele sabia fazer. Vai ser assim, começou o Lampião, com um galho fino riscando o chão. A festa começa no fim da tarde. Quando o sol baixar, os jagunços vão estar alegres e armados, mas relaxados. A gente vai dividir o bando em 3 grupos. Um entra pela mata dos fundos, outro pelo alçapão lateral da cozinha e o terceiro pelo terreiro principal, depois que o sinal for dado. E qual vai ser o sinal? Perguntou meia-noite. Lampião olhou para o céu e respondeu: quando a sanfona parar de tocar. Corisco riu, encostado numa pedra. E se não tiver sanfona? Então vai ser quando os cachorros começarem a latir. Eles sempre sentem primeiro. O grupo ficou em silêncio. Aquilo não era apenas um ataque, era uma resposta. Uma resposta pensada, medida e envolta em fé e fúria. Ferrolho e Trinca-Eixo, os 2 cangaceiros infiltrados, já tinham decorado os horários de ronda dos jagunços. Sabiam quais portas rangiam, quais paredes eram mais finas, onde estavam as armas e quem era o mais covarde entre os capangas. Tem 2 jagunços que só fingem ser valentes. Um deles, o Malaquias, treme só de ouvir trovão, contou Trinca-Eixo. Se a gente cercar ele primeiro, o resto se espalha igual cupim em fogo. Lampião assentiu com a cabeça. Então, tirou do bornal um pano vermelho dobrado. Esse pano aqui vai ser amarrado no portão principal da fazenda. Quando virem ele balançando, é porque o coronel já está cercado. Ele se calou por um instante, olhando para os homens ao redor. Não eram soldados, não eram santos, eram cangaceiros. Mas ali, naquela missão, havia algo diferente.
Não havia ouro no meio, nem vingança pessoal. Era como se o próprio sertão gritasse por socorro e eles tivessem escutado. Aquele homem pensa que é dono de mulher, dono de filho alheio, dono da terra. Pensa que pode pisar na pureza das moças e ficar rindo depois. Pois essa risada vai ser a última, disse Lampião, apertando o punho em volta do terço preto. Corisco, que sempre tivera o sangue quente, se aproximou. E se os outros coronéis ficarem sabendo que a gente mexeu com Severo? Lampião virou os olhos com firmeza. Que fiquem, que tremam, que saibam que o sertão tem dono não, e que agora, quem mexer com mulher inocente vai dormir com o capeta. Naquela noite, o bando se dividiu. 3 cangaceiros desceram primeiro com roupas de vaqueiro e espingardas velhas, só de enfeite, para não levantar suspeita. Iriam se misturar com os trabalhadores da festa. Outros 4 iriam pela mata, cortar caminho e abrir brechas nos cercados. Lampião e mais 5 homens ficariam prontos para o ataque central, o que viria pela frente quando tudo começasse. O menino mudo, o mesmo que levava recados, ficou encarregado de levar um bilhete final até Ferrolho, que já estava dormindo num dos galpões da fazenda. O papel dizia apenas: na hora certa, a sanfona vai parar, e o sertão vai cantar justiça. Do alto da serra, Lampião observava a fazenda se iluminando aos poucos. Luzes de lamparinas tremulavam, gente ia e vinha carregando bandejas. Sanfoneiros afinavam os instrumentos. O coronel Severo, gordo, suado e com um copo de cachaça na mão, já gargalhava no alpendre, cercado de seus jagunços bêbados e moças com olhos tristes. Era uma cena que se repetia há anos. Mas naquela noite, o cenário estava montado para outra coisa. A lua subiu devagar, cheia como promessa de guerra, e Lampião, com os olhos fixos na casa grande, sussurrou só para si: que Deus perdoe quem merece perdão, porque o que vier depois é fogo, chumbo e redenção. A noite caiu quente, abafada, como se o próprio sertão segurasse o fôlego. A lua cheia iluminava o mato ralo, lançando sombras longas sobre os caminhos de terra que levavam até a fazenda do coronel Severo. Lá em cima, entre lamparinas acesas, gritos e gargalhadas tomavam conta do terreiro. A festa havia começado, sanfona comia solta. Um sanfoneiro de óculos escuros puxava os fôlegos com raiva, enquanto 3 mulheres de rosto apagado e sorrisos ensaiados dançavam na varanda. Jagunços bebiam feito condenados, uns deitados na grama, outros se desafiando em brigas de braço, gargalhando alto como se fossem donos do mundo. A mesa do coronel, colocada bem no centro, era a mais farta. Carne de bode assada, milho, farinha e garrafas e mais garrafas de cachaça. O coronel Severo, gordo e inchado como um porco prestes ao abate, ria com o rosto vermelho, suado, com um lenço de seda amarrotado pendendo do pescoço. «Hoje é noite de esquecer as misérias!» gritava ele. «Aqui quem manda sou eu, e quem não gostar que vire bicho e fuja pro mato!» Os cabras ao redor riam com ele. Alguns batiam palmas, outros só enchiam os copos e se embriagavam, olhando de rabo de olho para as moças que serviam a comida. Enquanto isso, os cangaceiros já se moviam como sombras nos limites da fazenda. Ferrolho estava junto aos cavalos, cuidando da água. Trinca-eixo, dentro da cozinha, fingia ajudar com os caldeirões de sarapatel e torresmo. Os 3 que haviam descido antes, disfarçados de vaqueiros, agora estavam misturados aos outros empregados, esperando o momento certo. Corisco e Meia-Noite se aproximavam pela mata, agachados entre os espinhos e as pedras. Ao sinal de um assobio curto, eles pararam. Diante deles, o menino mudo, deitado no chão, apontava para o barranco. No portão principal, balançando discretamente ao vento, estava o pano vermelho de Lampião. O sinal.
Dentro da festa, Ferrolho viu quando o coronel levantou o copo de cachaça e berrou: "Traga aquela menina nova, a que chegou semana passada. Hoje ela dança aqui na frente ou vai dormir na senzala." O sangue de Ferrolho ferveu. Era a neta da velha. Ele sabia. A menina entrou hesitante, de cabeça baixa, empurrada por 2 jagunços. Trinca-Eixo, que viu tudo da janela da cozinha, se aproximou devagar da porta dos fundos, onde outro cangaceiro já esperava com a espingarda envolta num pano. E então, a sanfona parou. Foi como se o mundo tivesse prendido o ar. Um silêncio repentino cobriu a fazenda. O coronel virou a cabeça, confuso, com os olhos semiabertos de tanto álcool. Que foi isso? Por que parou? O sanfoneiro gaguejou. A corda arrebentou, coronel. Mas antes que ele terminasse a frase, o primeiro tiro ecoou na noite. Não foi um tiro de aviso. Foi um tiro de execução. A bala atravessou o peito de um jagunço encostado na varanda. Antes que o corpo caísse, o terreiro explodiu em gritos. Da mata, surgiram os primeiros cangaceiros, atirando certeiro. Um jagunço caiu de costas com os olhos arregalados. Outro tentou puxar o rifle, mas caiu com um tiro na testa. Ferrolho puxou a arma escondida no bebedouro dos cavalos e disparou contra um capanga que vinha em sua direção. Trinca-Eixo trancou a porta da cozinha por dentro e começou a varrer os fundos com chumbo, abrindo caminho para os cabras entrarem. Corisco liderava o ataque pela frente. Com o rosto pintado de preto, o chapéu baixo e o punhal na mão, entrou chutando a porta principal. Meia-noite vinha logo atrás, derrubando 2 jagunços que tentavam se esconder atrás da mesa de cachaça. Lampião apareceu por último, com os olhos em brasa, o terço preto enrolado no pulso e o rifle cruzado no peito. Caminhou pelo terreiro como um padre entrando na missa, olhando de lado, disparando só quando era preciso. "Ninguém toca nas mulheres!" gritou ele. "Quem correr se entrega, quem atirar morre!" A ordem era clara e justa. Muitos dos empregados da fazenda, que não eram jagunços, nem tinham parte com o coronel, deitaram no chão com as mãos na cabeça. Sabiam que o rei do cangaço fazia justiça à sua maneira, mas não punha fogo em inocente. O coronel, trôpego, tentou correr pela porta dos fundos, mas foi agarrado por Ferrolho. "Vai aonde, porco?" Severo grunhiu. Tentou lutar, mas apanhou com a coronha da arma no estômago e caiu. A neta da velha, que ainda estava no terreiro, viu tudo de olhos arregalados. Tremia da cabeça aos pés. Lampião se aproximou dela devagar. "Fique calma. Agora ele vai pagar." Naquele instante, a fazenda inteira era fumaça, tiro e grito. Mas o núcleo da tempestade estava ali, no centro do terreiro. Lampião com os olhos em chamas e o coronel dominado, cuspindo sangue no chão. "Amanhã, esse povo vai acordar sem dono", disse Lampião com os olhos fixos no inimigo. E a justiça ainda nem tinha começado. A madrugada virou um incêndio de bala, poeira e grito. A cada segundo, mais jagunços tombavam no chão do terreiro, muitos ainda com a cachaça escorrendo pelos lábios. A festa do coronel Severo, antes repleta de deboche e pecado, agora era um cenário de guerra. Lampião caminhava entre os corpos como um anjo vingador, com o terço preto enrolado no punho, dando ordens curtas e certeiras. Os vivos amarrem, os mortos deixem para o sol cuidar. Os cabras obedeciam. Eram cangaceiros acostumados ao inferno. Mas naquela noite havia algo diferente no olhar de cada um. Estavam ali por um propósito que ia além do saque. Era o povo do sertão pedindo voz. E quem deu foi Lampião. O coronel Severo, gordo e machucado, jazia no chão do terreiro, com o rosto sujo de terra e sangue. 2 cangaceiros o seguravam pelos braços. Ainda tentou espernear, cuspir ordens no vento. "Ah, eu sou o dono dessa vila. Vocês estão mexendo com coisa grande." Lampião se abaixou diante dele, olhos semicerrados. "Dono de quê, coronel? Da dor dos outros? Das filhas dos pobres? Do silêncio do medo?"
O coronel cuspiu sangue e ódio. Sou amigo de políticos, de delegados. Isso vai custar caro. Lampião riu, um riso frio, sem pressa. Não mais do que custou para essas meninas que o senhor arrastou para dentro dessa casa, como se fossem cabra de açougue. Apontou para o alto da varanda. Tragam todas elas. Subiram as escadas com cuidado. Lá estavam 4 moças, entre 13 e 20 anos, acuadas nos cantos, olhos vazios de tanto sofrimento. Lampião olhou cada uma com respeito, baixou o chapéu e disse: Hoje vocês falam, e ninguém vai calar. A mais velha delas se adiantou tremendo. Ele fazia isso com todas. Dizia que podia, porque era o dono da terra e da gente. O povo, que começava a se aproximar da fazenda em silêncio, escutava tudo do portão. Vieram em grupos, pé ante pé, achando que encontrariam a morte. Mas encontraram justiça, e foi então que a senhora da vila, a velha que iniciara tudo, surgiu do meio da multidão, segurando o braço da neta, a menina violentada. Ela estava fraca, mas em pé, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Quando viu o coronel no chão, algo dentro dela mudou. Lampião caminhou até elas, entregou uma arma de cabo branco, pequena, leve. Falou com a voz baixa: Não sou eu quem vai julgar, nem meus cabras. Isso aqui é com vocês. A menina olhou para a arma, depois para o coronel e chorou. Ele matou meu pai, minha infância, minha alma. Lampião assentiu. E agora? Vai deixar ele rir de novo? Ela andou até o coronel e encarou o homem que um dia parecia invencível. Ele tremia, pedia, chorava, mas as lágrimas dele eram de desespero, não de arrependimento. Tentou dizer algo, mas a menina levantou o braço e disparou. O tiro foi seco. O coronel caiu de lado, os olhos ainda abertos, como se não acreditasse no próprio fim. O silêncio que seguiu foi absoluto. Depois, um grito, não de medo, mas de alívio. Um choro coletivo, um soluço que parecia vir do próprio chão rachado. Lampião recolheu a arma das mãos da menina, a abraçou com firmeza. Agora sim, a vila pode dormir. Mas o trabalho ainda não tinha acabado. Ele ordenou que os galpões fossem queimados, as armas escondidas na fazenda, destruídas. Os jagunços sobreviventes, amarrados e deixados na entrada da cidade, com bilhetes no peito. A justiça chegou antes da lei. Enquanto os cabras ateavam fogo, o céu começou a clarear. A primeira luz da manhã rasgava o horizonte, tingindo de dourado o campo que antes era só pó e dor. Lampião reuniu seu bando no terreiro, agora vazio, olhou ao redor. A velha rezava de joelhos. A neta era acolhida pelas outras moças, e o povo estava em pé, de cabeça erguida. Hoje vocês enterraram o medo, mas não esqueçam, o mal gosta de nascer de novo. Só que quando ele voltar, lembrem-se de que a justiça também sabe carregar espingarda. Corisco se aproximou. E agora, capitão? Lampião olhou para o céu, depois para o terço no pulso. Agora a gente parte. Quem tinha que cair, caiu. Montaram os cavalos, deixaram a fazenda ardendo atrás de si como símbolo. Não havia ouro, não havia saque, apenas a fumaça subindo e o cheiro de terra renovada. A vila amanhecia com gosto de liberdade. O sol já ia alto quando os últimos cavalos desapareceram entre os caminhos de pedra e poeira que cercavam a cidade. A fumaça da fazenda ainda pairava no ar como um lembrete visível da noite anterior. Mas agora era o cheiro de liberdade que se espalhava pelas ruas da vila, um cheiro que o povo não sentia havia muito tempo. A notícia se espalhou mais rápida do que qualquer ordem do coronel já havia se espalhado. Lampião tinha feito justiça, e não com saques, nem com medo, mas com a coragem de ouvir uma velha, de dar voz a uma moça e de lembrar ao sertão que nem todo poder é eterno. As pessoas saíram de casa devagar, como quem testa o próprio passo. A praça, antes palco de medo, agora era lugar de reencontro.
Famílias se abraçavam, velhos choravam baixinho, crianças corriam com os olhos brilhando. A vila tinha sido lavada, não com água, mas com sangue, suor e fé. Na igreja, pela primeira vez em anos, as portas se abriram sozinhas. O padre, que durante tanto tempo se calou por medo do coronel, agora ajoelhava diante do altar com os olhos marejados. Uma das moças violentadas entrou na igreja, caminhou até a frente e acendeu uma vela. "Que isso aqui nunca mais precise de bala para fazer justiça", disse ela, antes de voltar para casa. Na mata, em um ponto alto da estrada de barro, Lampião desmontou por um instante. Corisco, Meia-Noite e os outros aguardavam em silêncio. O capitão caminhou até uma pedra que dava vista para a vila ao longe. Apoiou o rifle no ombro e tirou do bolso o escapulário que a velha lhe dera no primeiro dia. Beijou e guardou de novo. "Missão cumprida, capitão?", perguntou Corisco. Lampião respirou fundo, sem pressa. "Missão de Deus, às vezes vem de boca de pobre. Aquela velha me fez lembrar que não é só vingança que move a bala. Às vezes é fé." Ficou em silêncio por um momento. Depois, tirou o terço preto do pulso e o amarrou com cuidado no galho de um mandacaru. "Esse aqui fica, para proteger o que deixamos para trás." Corisco franziu a testa. "Vai deixar o terço? Ele já cumpriu o que tinha que cumprir. Aqui, nessa vila, ele virou escudo." Montou de novo no cavalo, mas antes de dar a ordem de partida, se virou para o grupo com um sorriso leve no rosto. "E agora, vamos sair do mapa, antes que alguém tenha a brilhante ideia de chamar a gente de Salvador." Os homens riram. Riso contido, como sempre, mas era sincero. Galoparam pela estrada de terra, levantando poeira como uma procissão sem santo, mas com propósito. E à medida que se afastavam, a vila ia ficando menor atrás deles. Mas a lembrança, essa, já tinha virado lenda. Meses depois, em outras bandas do sertão, contava-se a história de uma vila onde Lampião não saqueou, não matou por ouro, nem levou donzelas, mas onde fez justiça com as próprias mãos e com a coragem de ouvir uma mulher esquecida pelo mundo. Diziam que ele partiu sem nada, apenas com um bilhete deixado na porta da igreja, escrito à mão com letra firme: "A fé da gente é o que nos separa dos bichos. E a justiça é o que nos aproxima de Deus." E por muitos anos, o vilarejo seguiu em paz. O medo nunca mais criou raiz naquele chão. Porque toda vez que alguém tentava abusar do poder, bastava alguém sussurrar: "Cuidado, porque Lampião volta, nem que seja só em memória." Se você gostou da história, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias do Herói do Sertão.